Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu me chamo Pastor Robson, esse é o canal Minutos com Deus. Vamos para mais uma meditação da Palavra do Senhor. Estarei lendo aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, eu vou estar lendo a partir do verso 38, que diz assim a Palavra do Senhor. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a sua veste, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia a saber o surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Essa história que nos fala sobre a luta de Davi com Golias. A história fala que Israel estava em uma peleja com os filisteus, e essa peleja já durava 40 dias. E Davi, ele, amando do seu pai, ele vai à guerra para saber como estavam os seus irmãos, porque os seus 3 irmãos, eles faziam parte do exército de Saul. E Jessé manda ele lá para ver como eles estavam e também levar comida para eles, trazer notícia deles. E a Bíblia diz que quando Davi chega ali naquele local da batalha, que já durava 40 dias, e naquele dia o filisteu estava afrontando o exército de Israel. Todas as vezes que eles se preparavam para lutar, o filisteu saía do meio do arraial deles e Israel recuava. E eles ficavam ali com medo, os israelitas, e eles começavam a comentar: viste aquele homem grande, poderoso? E Davi ouve aquilo, ele chega na hora dessa afronta, e ele fica ali indignado com aquela situação, e ele ouve, porque havia uma recompensa para o homem que descesse no vale para lutar com Golias. A recompensa era a filha do rei, a família do que vencesse também seria isento de todo imposto de Israel, e o rei Saul também ia dar riqueza para esse homem. Mas, além da recompensa, apesar dessa recompensa, não houve nenhum candidato para descer a Golias, porque realmente o homem colocava medo, como diz a palavra de Deus aqui. E Davi, ele se dispõe a lutar com Golias. Ele começa a falar entre a multidão ali, entre o exército de Israel, e isso dá a ser conhecido ao rei Saul. Chega até o ouvido de Saul que tinha um homem para lutar com Golias. E levaram Davi lá com Saul. Talvez Saul deve ter dito assim: misericórdia, é esse homem, né? Isso não é um homem, é um jovem ainda, uma criança. Mas Saul disse para Davi: você não pode descer a peleja com esse gigante. Ele é preparado desde a sua mocidade para a batalha, para a luta. E você é apenas um jovem. Davi, ele não ficou com medo. Ele não ficou assustado com o currículo de Golias. Pelo perfil dele, que Saul estava falando ali para ele. Ele não se assustou. Ele ainda disse para Saul: acalme o coração do meu senhor, deixa que eu vou lutar com ele. E ele começa, Davi, a falar também sobre as experiências que ele já tinha tido com o Senhor. Ele diz: olha, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, o leão, o urso se levantaram para pegar, e eu fui lá, tomei da boca do leão, matei o leão, matei o urso. Então, do mesmo jeito que Deus deu a vitória para mim, me deu o urso e o leão nas minhas mãos, Deus dará também esse filisteu nas minhas mãos. Davi, ele confiava no Senhor. Deus era na vida de Davi. Então Saul resolve deixar ele ir. E a Bíblia diz que Saul começa ali a colocar a sua vestidura, né, as suas armaduras sobre Davi. Veste ele ali, bota um capacete, uma couraça, bota a sua espada, veste ele com todo aquele preparo para descer a batalha ali com Golias. Mas a Bíblia diz que quando Davi começa a se movimentar, andar com aquilo, ele não consegue, porque não era da mesma medida que Davi
as vestimentas de Saul. Primeiro que Saul era grande também. A Bíblia diz que Saul ele se destacava entre o povo de Israel. E Davi, ele era apenas um jovem. Então ele diz a Saul, tipo, me perdoe, me desculpe, mas eu não posso andar com isso porque eu não posso nem me mexer. E eu serei uma presa nas mãos de Golias. Lançou aquilo de sobre si e ele pegou o que ele tinha habilidade. Ele pegou aquilo que ele venceu, o urso e o leão, que eram as suas armas, que ele usava, que era o seu cajado, que era a sua funda, que era ali o surrão, onde ele colocava as pedras, e o seixo. E a Bíblia diz que ele toma os melhores seixos, que eram os seixos do ribeiro, porque eram bem redondos, né, bem boleados, para que ele não errasse o seu alvo, porque ele sabia que ele estava descendo ali para lutar com um gigante, com um homem que botava medo. Então ele foi preparado, ele teve ali cuidado, Davi. Então ele pega 5 pedras, porque talvez se ele errasse uma, ele tinha outra para repor novamente ali rápido, porque não era fácil, irmão, lidar com aquela situação. Então Davi ele preferiu lutar com aquilo que ele tinha habilidade, com aquilo que Deus já tinha dado a experiência para ele, as vitórias para ele. E hoje não é diferente. Nós estamos em uma batalha, em um vale de lutas. E a nossa luta hoje, a luta de Davi foi com o gigante, foi com aquele homem que ele podia ver. A nossa luta hoje ela é diferente. A nossa luta, a Bíblia diz que não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Há um exército também. Os principados, o exército, poder das trevas. E eu digo para você que você não consegue ver o seu adversário, mas ele está agindo, ele está destruindo, e muitas vezes ele está ali afrontando a sua casa, afrontando o seu esposo, o seu casamento, os seus filhos. Ele quer destruir. O inimigo está aí. O inimigo lá de Israel está afrontando Israel, desafiando, querendo um homem para lutar com eles. Da mesma forma é hoje. Deus nos deu as suas armaduras. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. Leia aí na sua casa. As armaduras de Deus. Ele se preocupou, Senhor Deus, também com nossas vidas, porque Ele sabia que nós íamos enfrentar o mal, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus. Muitas vezes nos persegue pelo nome de Jesus que está na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você, você também é alvo do inimigo. A sua casa é alvo do inimigo. E se você não descer no ribeiro, se você não ir na presença de Deus, se você não descer no ribeiro e se revestir das pedras, que hoje se fala da oração, de buscar o Senhor, sinto muito lhe dizer, você não vai vencer, meu amigo. Você não vai vencer, porque o inimigo hoje, ele também tem a mesma característica que Golias. Golias, ele era preparado desde a sua mocidade. Aquele homem era gigante, aquele homem era grande. Aquele homem colocava medo em um exército, todo mundo saía, corria. Davi enfrentou aquele homem porque ele tinha Deus na vida dele, ele confiava no Senhor, porque jamais ele ia descer ali também naquele vale sem a presença de Deus. Jamais você vai vencer se Deus não tiver na sua vida. Jamais. Só conhecer Deus, dizer que conhece Deus, não é suficiente, você precisa orar, você precisa buscar. Além da funda, Davi ele foi buscar ali, ele tinha um cajado, mas ele precisava das pedras, e não era qualquer pedra, ele pegou as pedras dos ribeiros. Nós precisamos dizer que só que conhece Jesus, conhece Deus, isso não vai resolver, não. O inimigo não vai ficar com medo, mas uma igreja, o homem ou a mulher que ora, que busca Deus, isso coloca medo no inimigo. Isso ele corre, porque você está se revestindo de Deus, se revestindo de Jesus, e ele vai correr da sua casa, da sua vida, vai correr dos seus filhos, porque o alvo é a nossa família. O alvo é a nossa família. O alvo é os nossos filhos. O alvo é o nosso casamento. O alvo é a sua vida espiritual. Ele quer destruir. Destruir. Mas se você estiver com Cristo, se você buscar ao Senhor, se você ter essa preocupação de descer ao ribeiro, de orar, de buscar a Deus, parece
Parece que a oração não tem muito significado, mas eu digo para você que a oração, ela tem poder. É como a pedra que estava ali na funda de Davi. A oração é como uma pedra. Ela vai lá no seu alvo. Davi lança daqui a pedra e vai na cabeça do gigante, na testa do gigante. A oração, ela tem o seu poder. Ela tem ali o seu significado naquele que ora. Vai no alvo. A oração chega aonde você quiser. Aonde está o teu problema, ela vai lá. Se você orar com fé, se você crer com fé, descer nesse vale e com fé. Porque Davi desceu ali, irmão. Não foi apenas aquela pedra, aquela pedra tinha o poder de Deus e foi certo na cabeça do gigante. Se você orar com fé, se você buscar o Senhor com fé, o seu gigante vai cair por terra e você vai cantar o hino da vitória, irmão. Você vai cantar. Creia em Deus. Vá no Ribeiro, vá a Jesus, porque só Ele pode vencer a sua guerra. Eu creio que você está passando uma guerra. Eu creio que você tem uma guerra também. Quem que não tem uma guerra? É todo dia. Mas se nós temos o Senhor, se nós dobrarmos o nosso joelho antes de entrarmos na peleja, antes de entrarmos nessa guerra, antes de começarmos o nosso dia, fomos no Ribeiro. Senhor, vá comigo hoje. O gigante vai se levantar, mas vai comigo, se reverte de Deus. Não entre na peleja, não entre na batalha, sem descer primeiro no Ribeiro. Não entre. Se você descer o Ribeiro, você vai vencer, você vai sair revestido e Deus vai te dar a vitória, teu casamento vai estar de pé, os teus filhos serão abençoados, né? A tua casa, o teu emprego, tudo que você fizer, Deus vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória, Ele quer dar a vitória para o seu povo. Aquela luta ali já estava ali há 40 dias e ninguém resolvia nada. Talvez você esteja em uma peleja que já está durando algum tempo. Desça mais um pouco, se revista mais de Deus, ore mais, porque só Ele pode te dar vitória. Que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus te dê força para você vencer o gigante da sua vida, te dê as armas certas. Não se revista das armaduras de Saul, que não serve. A religião não te dará vitória, mas Jesus sim te dará a vitória para você vencer. Compartilhe essa mensagem com o seu amigo, com a sua família. Dê um like para ajudar esse canal. Se inscreva aí para que você possa receber novas mensagens em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por estar aqui falando desse Deus tão maravilhoso que tem abençoado as nossas vidas. Amém.